Olá, nós vamos começar mais uma série do projeto Turismo Rural Memórias Femininas, que a gente fala que é uma colcha de retalho, um patchwork. Só que cada retalho, cada pedacinho é a memória de alguém, de uma mulher. E por que nós fizemos o recorte de mulher? Porque o turismo rural tem muito a ver com o papel feminino da mulher no campo. Hoje o mundo é outro, mas a memória está muito vinculada à memória feminina. Por isso que esse projeto, especialmente, é o conjunto de memórias femininas. Hoje a gente vai conversar com a Marcela Moro. Marcela Moro é do Circuito das Frutas de Jundiaí, que é uma região de vários municípios. Eu vou pedir para ela se apresentar e como o projeto é a memória da convidada, então eu vou pedir para que ela se apresente como melhor se quiser e conte um pouco das suas memórias nesse princípio do turismo rural de uma forma em geral, não só do circuito, mas como ela viu o surgimento, como ela viu esse momento e como ela está vendo agora. Fazendo um lembrete, nós estamos gravando este projeto no ano de 2020, num momento muito peculiar, que é um momento que o mundo muda por causa do Covid-19 e se fala muito de um turismo rural também. A gente está falando sobre essa época porque este é um projeto que grava em um canal de YouTube várias e várias mulheres falando sobre as suas memórias. Então, é um projeto que esse vídeo vai ficar durante muitos anos online. Marcela, seja bem-vinda, muito obrigada e, por favor, vamos começar com as suas memórias. Andréa, é um prazer estar conversando com você. Eu acho que falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é o turismo rural, essa paixão que a gente tem compartilhado é uma delícia. E sim, a gente tem muita memória, né? Porque são 23 anos quase trabalhando nesse segmento. Eu sou bacharel em turismo, né? Tenho um mestrado na área de comunicação e sempre trabalhei no poder público. Passei pelo nível estadual, pela Secretaria Estadual de Turismo aqui de São Paulo, passei pelo nível federal como prestadora de serviços, inclusive nas jornadas de segmentação, quando a gente estruturou o conceito de turismo rural e passou a multiplicar esse conceito pelos vários estados. E isso foi uma coisa muito importante, né? Foi um momento muito importante da história do turismo rural no nosso país. E, posteriormente, no nível municipal, trabalhando aqui em Jundiaí, com a estruturação de produtos de turismo rural e também no Circuito das Frutas, né? Estou aqui desde o comecinho, desde quando ele começou a ser estruturado. E quando a gente fala, né, de memória do turismo rural, eu começo lá atrás, lá na década de 90. Final da década de 90, a gente começou a estruturar lá na Secretaria de Turismo o primeiro guia de turismo rural do estado de São Paulo. Naquela época, a gente sabia até um pouco sobre o turismo rural, ele não era, embora eu sempre goste de frisar, né, o turismo rural é uma coisa que está na história de todos nós, né? Você morando numa grande cidade, você morando numa pequena cidade, a gente sempre teve essa coisa de ir para a roça, de ir para o campo, de visitar os avós, de visitar os tios, então isso sempre foi muito presente. Mas não era, a gente não via isso como um produto turístico, né, como um negócio. E foi lá no final da década de 90, meados da década de 90, que a coisa começou a se organizar e se estruturar. E aqui no estado de São Paulo não foi diferente. Foi nesse período também que a gente começou a olhar diferente para esses fluxos que iam para o campo. E a gente percebeu que os empreendimentos passaram a ter interesse em se organizar para receber não mais só os parentes, os primos, os sobrinhos, né, os netos, etc., mas para receber o turista mesmo, para ser trabalhado isso como um negócio. E disso nasceu esse primeiro guia de turismo rural, que tinha muitos empreendimentos na época, eram mais de 200 que a gente conseguiu catalogar no estado. E aí disso já vem um desdobramento para vários destinos que passaram a se olhar e entender que aquilo que eles até então trabalhavam era turismo rural, era uma prática de turismo rural, era uma prática consolidada e poderia ser convertido em produto, né? E disso, eu acho que dessas iniciativas é que a gente teve muito crescimento dos nossos destinos paulistas, porque muitos desses destinos, eles estavam vinculados ao turismo rural. Quando você olha
para as nossas regiões turísticas mais tradicionais, como o Circuito das Águas, que tem 40, 50 anos de história, esse deslocamento, ele embora, claro, né, a questão hidromineral sempre tenha sido muito forte, sempre tenha sido muito trabalhado, a gente não pode deixar de olhar também que os atrativos rurais, que é aquela produção do doce, a produção dos queijos, os produtos que eram oferecidos junto com essa experiência das estâncias hidrominerais eram complementares e estavam vinculados ao turismo rural. E foi muito nessa linha que no final da década de 90, aqui na região que eu trabalho hoje, que eu moro hoje, que é o Circuito das Frutas, a coisa também começou a se organizar. O turismo começou a se organizar como uma alternativa para esses proprietários, né? Os proprietários rurais passaram a entender que eles precisavam de uma alternativa. A gente vive numa região que tem uma pressão imobiliária muito grande, a gente vive numa região em que existem muitos condomínios e, assim, eles sofrem muito com relação a isso. E a ideia sempre foi, qual é a alternativa para esses proprietários sobreviverem no campo? E dessa reflexão e o que é mais legal, dessa reflexão que partiu deles, que partiu desses proprietários, eles passaram a se reunir e a discutir o turismo rural como uma possibilidade de negócio, como uma possibilidade para que eles se mantivessem produzindo e que eles, ao mesmo tempo, conseguissem melhorar a sua qualidade de vida. E aí, comecinho dos anos 2000, a gente passa a discutir isso de maneira coletiva, de maneira integrada entre os municípios. A partir daí, né, a partir em 2002, o Circuito das Frutas, ele é formado pelo governo do estado, oficialmente pelo governo do estado. E aí, assim, a partir disso, é que a região começou efetivamente a se organizar, né, e a ser trabalhada como uma região turística de fato. Toda essa história, toda essa memória, ela faz parte do que hoje é o destino Circuito das Frutas, né? Foi daí que tudo nasceu. Os municípios tiveram essa necessidade de discutir isso coletivamente, as prefeituras se posicionaram, disso nasceu um consórcio, essa discussão muito próxima sempre à Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas, que foi a primeira, né, que surgiu com essa tônica, né, com a ideia de trabalhar o turismo rural, e a partir dessa discussão, a Associação de Turismo Rural com os municípios, a coisa foi se organizando, a coisa foi se formatando. É claro que eu não posso deixar de mencionar sempre uma presença muito forte do Sistema S. O Sistema S sempre foi um grande parceiro, o SEBRAE sempre esteve muito presente, principalmente na organização de roteiros. Eu acho que além do processo de organização dos empreendimentos em si que aconteceu nesse período, a gente teve também essa coisa de se preocupar em criar roteiros integrados entre as cidades, e nisso a gente teve a participação do SEBRAE, a gente teve uma participação muito do SESCOP com o Programa de Turismo Rural Cooperativo. E aí o SESCOP veio para fortalecer esses roteiros e também para dar esse suporte para que as pessoas passassem a se pensar coletivamente, né? Essa base do cooperativismo. Desse trabalho do SESCOP nasceu a Carta de Princípios do Circuito das Frutas, porque o que a gente tinha naquele momento? Eram 50, 60 empreendimentos que já estavam se estruturando para trabalhar com o turismo rural, mas a gente precisava pensar como eles o que o empreendimento precisava para desenvolver o turismo rural. E essa foi a ideia do SESCOP, né? O SESCOP ele veio para dar essa capacitação por meio da criação do selo de turismo rural cooperativo. Então, essa Carta de Princípios nasceu, ela orientou, e ela ainda orienta, a Carta de Princípios ela é de 2005, 2006, 2007, o trabalho, e até hoje ela ainda é base para muitos empreendedores que querem ingressar no turismo rural, é muito legal. Ela se tornou realmente uma referência e deu base para que as pessoas passassem a trabalhar no segmento. Na época, eu tive a feliz sorte de ser consultora desse projeto, de coordenar essas atividades, e eu sei a importância, o que isso significou, porque esse selo, ele acabou avaliando os empreendimentos, então todos os empreendimentos foram avaliados, eles tiveram um tempo para se adequar àquilo que estava escrito, né, estava determinado na Carta de Princípios, e aí, a partir disso, eles receberam um selo. Esse selo, ele era dividido em categorias, né, a gente tinha categoria bronze,
prata, ouro e diamante. Essas 4 categorias, o que aconteceu, né? O empreendimento, a partir do momento que ele recebeu, por exemplo, a categoria bronze, ele passou a se estruturar, a lutar para ser prata. O prata passou a lutar, se estruturar para ser ouro, porque a meta de todo mundo era ser diamante. Então, isso também ajudou a qualificar o nosso produto turístico, né? O nosso produto turístico, ele se tornou melhor, ele se estruturou melhor. A gente conseguiu com isso ampliar o número de empreendimentos, né? E muitos, inclusive, se motivaram nessa época. Aquela história, né? Olhar o vizinho recebendo aquele grupo de turistas, comercializando seu produto diretamente, foi uma coisa que motivou muita gente a trabalhar. E isso também foi bastante positivo, foi um resultado muito positivo desse processo. E nisso a gente veio trabalhando. A Associação de Turismo Rural sempre foi muito importante. Eu acho que se a gente tem uma história que a gente não pode deixar de contar sobre a formação e organização aqui do Circuito das Frutas e a formação e organização do turismo rural no estado de São Paulo é a presença da Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas, porque essa associação, ela acaba fortalecendo muito a região e ela serviu de exemplo para muitas outras, para que elas trabalhassem de maneira associativa. Ela foi um modelo de associativismo extremamente importante e, ao mesmo tempo, para que os produtos passassem a se organizar, né? Então, isso tudo faz parte dessa história, né? E faz parte de como toda a nossa região, todos os municípios aqui da região se fortaleceram e passaram a enxergar o turismo rural de uma outra forma. Hoje, eu acho que, com exceção, Atibaia tem um fluxo turístico muito voltado à questão da hotelaria, mas em muitos casos são também hotéis fazenda, né? Então, vinculados ao turismo rural, alguns sim, outros não, mas tem uma característica específica. Itupeva tem o fluxo lá dos parques e do outlet, mas para os demais 8 municípios, o turismo rural é extremamente importante, né? Ele é extremamente válido. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa olhar hoje para frente, entender para onde tudo isso evoluiu e aonde a gente vai parar com essa questão do turismo rural, né? A gente sabe que a gente está num novo modelo, a gente entende que é um novo momento, né? A gente sabe, muitos empreendimentos hoje daqui da nossa região, eles vivem do turismo rural, e eu acho que agora a gente está num período em que, embora tudo que esteja acontecendo é muito difícil, mas a gente vai evoluir, a gente vai alcançar um novo momento de desenvolvimento. Perfeito, Marcela. Eu queria só tentar fazer uma cronologia de verificar. Nós tivemos um movimento nacional, esse movimento nacional traz toda a questão da formalização das diretrizes, da reunião de esforços para uma diretriz nacional, e depois os estados vão se alinhando. São Paulo, e eu queria ver se você concorda comigo, São Paulo, para mim, foi o estado que veio mais tarde, porque sempre tem muito a ver com a produção rural, e São Paulo sempre foi um estado muito rico dentro da agricultura, então não via o turismo rural de bons olhos. Eu acho que há 20 anos atrás existia um preconceito que produtor rural que abria para turismo era produtor rural que estava em falência. E não era isso. Em contrapartida, a Holanda vinha com com o cooperativismo holandês, que falava que turismo rural era a forma das pessoas estarem ali trabalhando esse processo, né? Trabalhando, apresentando. E por isso São Paulo chegou mais tarde, mas chegou muito forte, chegou de uma forma assim indiscutível. E para mim hoje é o estado da federação com o maior número de empreendedores, né? E com todo um ambiente legal pouco propício. Então, assim, você enxerga que esse preconceito já acabou? São Paulo já, o empresário, o empreendedor rural já vê o turismo como mais uma atividade no campo? A gente consegue pausar 2 minutos? E eu volto para responder a tua pergunta?